Bienvenidos al nuevo episodio de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En esta ocasión vamos a hablar sobre escenario actual de la porcicultura en Latinoamérica y algunas estrategias para mantenernos sustentables y obviamente mantenernos rentables en esta industria. Hoy tengo la suerte de presentarles al doctor Paulo Reis Campos. Paulo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Leandro, y es un placer de estar con todos vosotros a Cerdocast. Como se podrán dar cuenta, Paulo es brasilero, pero tiene un muy buen español, así que, Paulo, si querés, nos puedes empezar contando un poquito de tu background, tu experiencia en la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, no tengo un buen nivel de español, pero voy a tentar. Pero si tiene duda, después puede me enviar un correo que terei muita gana de responderlo. Pero, bueno, soy Paulo Campos, brasileño, originalmente de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Soy zootecnista, graduado en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil, que creo que conoce. E desde que empecé na universidade, trabalhei com cerdos e tive a oportunidade de ser orientado por grandes catedráticos, es decir, o professor Juarez Doncelli, professor Rostanho, e nunca mais parei. E em esta época fiz estágio em Holanda, em la casa genética Tops Norswine, e depois realizei minha maestria em fisiologia e nutrição de cerdos, com uma parte sendo realizada na Universidade de Viçosa, em outra parte em El INRA, que é o Instituto Nacional de Investigação Agronômica de França. E depois dessa magnífica e exitosa experiência, realizei meu doutorado completo em França, em El Agrocampus West e em El INRA, onde tive a oportunidade de trabalhar com as interações entre o ambiente e a nutrição de cerdos. E mais especificamente, estou involucrado com estudos com o estresse por calor e desafios sanitários com foco em imunonutrição. Essa foi uma experiência muito grandiosa porque trabalhei com grandes pesquisadores como Jean Noblet, David Renaudot, Nathalie Lefloc, e tive também a oportunidade de viver em França e contato com empresas europeias de nutrição animal. Depois de meu regresso ao Brasil, empecé minha carreira como catedrático. Então, um período de 7 anos como catedrático, trabalhando em tema de fisiologia e nutrição de cerdos, e entre a interação entre ambiente e imunonutrição. E há 2 anos e meio que ingressei na indústria, a Cargill Provime, onde atuo na área de pesquisa, desenvolvimento e nutrição de cerdos. Excelente, Paulo. Bueno, un background súper diverso. Has viajado por lo que veo. Sí. Y bienvenida a esa experiencia para completar ese perfil. Muy, muy bueno. Paulo, un poco para entender dónde estamos parados en la industria porcina en este momento y aprovechando que sos parte de Provimi y de Cargill también, que tienen muchos datos de mercado. ¿Cuáles son los principales desafíos que atravesamos actualmente en la industria porcina en Latinoamérica? Bueno, quando miramos os principais desafios, e isto tivemos a oportunidade de realizar consultas diretas com produtores de cerdos em Argentina e Brasil, o desafio é a rentabilidade. E a primeira ideia, quando falamos de rentabilidade, está associada à relação do preço pago por el produto final, ou seja, el cerdo, a carne, e o coste de produção. E um de estes podemos controlar e outro não podemos. Não podemos controlar, por exemplo, a disponibilidade e o preço de los cereales, como a harina de soja, o maíz. Não controlamos o preço pago em el sacrifício ou a carcaça. Não controlamos o câmbio e tampouco a inflação. Todavia, somos capazes de controlar a qualidade do alimento que estamos fornecendo a los animales, somos capazes de controlar a granulometria, a genética, capazes de controlar os níveis nutricionais
y principalmente el manejo, el ambiente y todas las tecnologías que serão empleadas. E em este contexto de rentabilidade, significa maximizar os resultados com todos os recursos disponíveis. E por isso temos estratégias para a redução do custo do quilo produzido e também estratégias para um maior retorno sobre o investimento. Hay diferentes estrategias cuando hablamos de objetivos de formulación, ¿no? Hay veces donde el escenario es rentable, es una rentabilidad positiva y nos enfocamos en generar el mayor retorno sobre la inversión en nutrición, ¿no? Y hay escenarios en donde toca abrir el paraguas y decir, acá tengo que bajar el costo por kilo producido, entonces es importante en ese sentido entender dónde uno está parado y ver de qué herramientas disponemos, ya sea para bajar el costo o para aumentar la rentabilidad. Existen simuladores, yo sé que vos, Pablo, trabajás con algunos y es una herramienta espectacular. Hay otros formuladores o simuladores creados, yo me acuerdo, trabajamos en Kansas State con algunos de ellos que estaban buenos, pero siempre está bueno apoyarse en esa, esas herramientas que están validadas y que se basan en grandes metaanálisis, en un montón de información y nos ayudan a tomar decisiones correctas. Cuando hablamos de un escenario con una rentabilidad que no es positiva, ¿no? Vos mencionaste el apuntar a bajar el costo por kilo producido. ¿Cuáles son las principales oportunidades que vemos en granja, ¿no? Cuando visitamos las granjas? Sí, perfecto. Bueno, se pensamos em um cenário que o custo del quilo produzido é os mais interessante que temos que barrar, é muito interessante mirar a primeira coisa é a qualidade da matéria-prima, sim? Porque muitas vezes estamos falando de harina de soja, de maíz, pero estamos considerando tudo como lo mismo e também outros coprodutos. Pero debemos nutrir el animal. E quando hablamos de nutrir los animales, estamos hablando de el estado fisiológico, el potencial productivo de los genotipos modernos e é muito interessante estar associado com a quantidade de nutrientes disponíveis para que os cerdos possam utilizar para que possam então ter uma ganância de peso. Por exemplo, também temos que mirar a fisiologia. Sabemos que na fase de crescimento de los cerdos, o potencial de deposição de proteína é superior que o consumo voluntário. É decir, é uma fase que devemos investir em aportar os nutrientes para que os animais tenham uma ganância de peso máxima. Por outro lado, quando miramos os animais em terminação, ou seja, mais que 90, que 80 quilos. Estamos falando de animais que alcançaram seu potencial de deposição de proteína máximo e o consumo voluntário de alimento é maior que este potencial. Assim, o animal empieza a depositar mais grasa, que em termos de rentabilidade é muito ineficiente. Portanto, temos que ter muito claro qual é o ponto de máxima eficiência de esta genética, de esse sistema de produção e estabelecer qual será o período que vamos dar mais nutrientes para que haja uma maior ganância de peso e outra que podemos controlar um pouco para que possamos otimizar a eficiência produtiva de los animales. E é muito importante que hoje temos sim muitas ferramentas e softwares que são inteligentes de tomada de decisões nutricionais e econômicas. Então, podemos utilizar modelos dinâmicos com novos conceitos nutricionais e métodos de nutrição de precisão para que possamos formular dietas precisas e de acordo com a realidade de um sistema, ou seja, o potencial produtivo, o estado de saúde do animal, a disponibilidade de custo de matérias-primas e o objetivo de cada negócio.
E isto vai garantizar um maior retorno da inversão, segundo as condições de mercado. Hoy também temos os aditivos, por exemplo, as enzimas que contribuem para que possa disponibilizar nutrientes de las matérias-primas, e também podemos falar de outros aditivos, de outras tecnologias que são utilizadas para uma maior digestibilidade e para maior retorno sobre inversión. Sí. Mencionaste algo súper interesante que no estoy seguro si alguna vez lo cubrimos acá en Cerdocast, pero en otras palabras, mencionaste la etapa proteíno dependiente y la etapa que es energía dependiente. Acá, Paulo dijo algo que es muy interesante. En un principio, los cerdos tienen mayor potencial de crecimiento que capacidad de consumo. Esto significa que ahí le tenemos que concentrar las dietas, tenemos que darle la mejor nutrición posible para que consigan expresar ese potencial de crecimiento, siempre que sea obviamente rentable, ¿no? Y después hay una etapa en la que los cerdos tienen una mayor capacidad de consumo y ahí uno juega con otro tipo de estrategia de formulación, en donde trata de ser simplemente eficiente en función de los objetivos de la empresa, en función de la realidad de la empresa. Hay empresas que venden a tiempo fijo, hay empresas que venden a peso fijo, o sea, hay empresas que están sobradas de días y pueden, digamos, tener una estrategia de formulación que no priorizan tanto en maximizar la ganancia de peso diaria, sino trabajan más sobre la eficiencia alimenticia. Y hay empresas que dicen, che, yo tengo que concentrar acá porque la rentabilidad es positiva y porque concentrando las dietas permito expresar el mayor potencial genético posible y sacar cerdos más pesados al mercado. Y ahí a veces, con esos conceptos, a veces se descuida un poquito lo que es la formulación en sitio 3 en engorda y terminación, Pablo, y sabemos que le pueden dar la mejor nutrición en lo que es la recría y en sitio 3 se viran, diríamos en portugués, pero que se arreglen, ¿no? Que se arreglen solos. ¿Dónde está la oportunidad acá en términos de formulación o qué tipo de variables uno tiene que tener en cuenta para formular de manera inteligente y qué tecnologías hay que podemos aplicar acá de manera rentable? Sí, sí, muy interesante. Quando hablamos de esta fase de engorde, ou seja, que o animal empieza a depositar mais grasa, hoje temos algumas estratégias, como por exemplo, aditivos que são capazes de melhorar a conversão alimentícia por meio de uma diminuição da atividade física e do metabolismo basal de los cerdos. Ou seja, teremos mais nutrientes para os processos produtivos. Então, podemos trabalhar com curvas de alimentação, ou seja, dietas menos concentradas, menos caras, e ainda os cerdos têm a ganhar mais com esses nutrientes que são disponíveis, porque terão um metabolismo basal menor e, consequentemente, nutrientes disponíveis para que possam, então, ganhar mais peso. Também temos aditivos que miram a qualidade de carcaça e carne. Por exemplo, temos alguns que atuam em diminuindo a resposta ao estresse de los cerdos, seja a competição por lo alimento, seja o estresse por calor, e consequentemente teremos por este efeito natural calmante, vai resultar em menos peleas quando misturamos diferentes grupos de animais. Também é mais fácil o envio e transporte de los cerdos para o sacrifício. E, ou seja, nós teremos uma diminuição e, portanto, contribuem também por uma menor perda por goteamento e, consequentemente, maior rendimento da carcaça. Também é muito importante quando falamos de qualidade de matéria-prima e agora miro um pouco mais para em termos de micotoxinas. Se falamos, por exemplo, de matérias-primas contaminadas como o maíz, muitas vezes serão direcionadas a los animais mais resistentes. E isto é muito perigoso. Por quê? Quando hablamos de los animales en engorde,
sabemos que estes também são sensíveis, ¿sí? A las micotoxinas, a enfermidades. Por exemplo, em caso de uma enfermidade, uma das primeiras coisas que estamos falando é de la redução do consumo de alimento e também uma resposta de fiebre. E imagine bem que para cada 1 grado de aumento da temperatura corporal, ou seja, a resposta de fiebre, temos um aumento de 8 a 10% do requerimento de mantença. Ou seja, o animal entra em estado de desviação de nutrientes para a resposta imune e associada a menor nutrientes para os processos produtivos. Em um estudo que se foi realizado, temos que a contaminação por micotoxinas resulta em uma redução aproximada de 20% e no consumo de alimento e cerca de 30% em la ganância de peso. E também podemos ter matérias-primas ou coprodutos que nos satisfazem os requerimentos nutricionais de los animais. E o que temos hoje em base comparativa são animais que têm um potencial genético muito alto. Em uma base comparativa com o ano de 2012, com hoje, tivemos uma evolução de aproximadamente 140 gramas de ganância de peso por dia, um aumento de 90 gramas de deposição de carne magra e uma melhora de 40 gramas de conversão alimentícia. Pero quando miramos a nutrição, muitas vezes estamos utilizando tablas de requerimentos nutricionais de 2012, como o NRC, e mesmo as tablas brasileiras de 2017. Agora temos uma nova versão. E há um estudo também muito recente da Universidade de Wageningen, que estes encontraram que podemos considerar um aumento de 10% em las eficiencias de los animales futuros e que encontramos hoje em el campo. Então, temos que fazer uma nutrição mais adequada, uma nutrição que seja por dia de crescimento de los animales e não estas unicamente por fases de 30 a 50, 50 a 70, 70 a 90 e assim vai. E também devemos considerar estes genótipos, os novos requerimentos nutricionais, para que assim podemos ter o melhor desenvolvimento, a menor ganância de peso e eficiência produtiva. Muitas vezes não estamos nutrindo os animais de la forma adequada e isto significa desperdício, porque aquilo que estamos fornecendo não está de acordo com as exigências. Então, os animais terão uma baixa eficiência alimentícia e também os nutrientes não serão utilizados. Excelente, Paulo. Mencionaste algunas cosas que encuentro súper interesantes e importantes de destacar. El progreso genético es continuo y es tremendo, es tremendo. Si uno no ve, ¿por qué menciona esto? Ayer estaba analizando datos de una granja y los últimos 5 años no se veía la expresión en el progreso genético, a pesar de que estaban trayendo genética nueva, ¿no? Estaban incorporando nuevos genes y demás. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando que todo ese desarrollo que se está generando en los núcleos genéticos no se ha expresado en mi sistema de producción? Sí o sí se tiene que ver, sí o sí se tiene que ver. Si uno no está trabajando con mayores densidades o uno está manteniendo, digamos, las variables, se tendría que haber expresado. Ahí la nutrición obviamente que es clave. Mencionaste el NRC y otras tablas. Pensemos que en 10 años, 12 años ya van desde que se publicó el último NRC, queda completamente desactualizado. Obviamente hay cuestiones fisiológicas y es un libro de referencia excelente, pero a nivel requerimientos ya queda completamente desactualizado y está buenísimo trabajar con las casas de genéticas y ver qué es lo que ellos recomiendan, porque son los que están testeando todo el tiempo el desarrollo de sus animales y son los que tienen las recomendaciones correctas. Y obviamente apoyarse en las casas o los proveedores de nutrición para realmente alcanzar ese progreso genético y que se exprese en las granjas, ¿no? Sim.
Los genotipos modernos serão cada vez mais produtivos, pero menos adaptados a los retos ambientales. Entonces, será cada vez mais complejo que possamos nutrir estes cerdos de la forma adequada. Se pensarmos, por exemplo, quando miramos os novos genótipos e a capacidade de deposição de proteína. Uma capacidade de deposição de proteína que é superior. E hoje temos, por exemplo, este progresso genético que acabei de falar. Se pensarmos que para cada grado de aumento de temperatura ambiental entre 25 e 30 graus resulta em uma diminuição de 400 gramos de consumo de alimento e 200 gramos de ganância de peso, isto é muito grande. E hoje, os animais produzem mais calor. E muitas vezes temos todo o investimento em la genética, pero não temos o mesmo investimento em el ambiente. Isto um exemplo de estresse por calor. Sem pensarmos também em outro problema que é a biosseguridade. Sabemos que quando os animais se expõem a problemas de saúde, isto resulta em la ativação do sistema inflamatório, imunológico e perdas significativas em el rendimento. Sem pensarmos que estão crescendo mais, pero muitas vezes há o mesmo espaço, a mesma quantidade de espaço por comedero, há uma disputa muito grande por alimento. Se temos também mais cerdos em la mesma densidade, mais pelea. E muitas vezes investimos em genéticas, pero a nutrição não está adequada. Temos, por exemplo, quando comparamos estudos de NRC, que um aumento entre 15 a 20% em las recomendações de lisina são necessárias para os genótipos atuais. E se miramos também outro ponto, se os cerdos estão com o sistema imunológico ativado, hoje passamos a falar também de nutrientes funcionais, em que é possível estabelecer níveis dinâmicos del aminoácido de acordo com o objetivo de cada negócio. É decir, em determinado ambiente, qual é a relação de los aminoácidos para com a lisina para que tenham uma maior ganância de peso. Em um ambiente de desafio, qual é a concentração de treonina em la dieta? La treonina é um aminoácido utilizado em la síntese de muco em el trato gastrointestinal. Pero, qual é o nível a ser utilizado em uma condição de desafio imune? Também, qual é o nível de triptófano em uma condição de diminuição de consumo de alimento, seja por uma inflamação ou por el estresse por calor? Também os minerais. Se hoje temos mais ganância de peso, como está o fósforo para a energia, o fósforo para a matriz óssea? Então, tudo isto deve ser considerado para que os cerdos possam expressar o máximo potencial genético. E ainda, será que já podemos considerar também o uso de aditivos como prebiótico, pós-bióticos que vão modular a microbiota e, assim, ser possível para que haja uma conversão alimentícia melhor? Será que o programa vacinal está adequado? Então, é multifactorial, pero sempre temos que ter em mente que os cerdos, o progresso genético é presente. Tem mais capacidade de depositar proteína de engorde, pero são cerdos mais susceptíveis a los desafios ambientales. Então, temos que primeiro dar o ambiente
para que possam expressar este potencial genético e também uma nutrição para este novo genótipo. É completamente diferente. Um cerdo de 2012, um cerdo de 2015, com isto que temos hoje. E estamos fazendo uma nutrição de 2012, 2015. E hoje há muita tecnologia, como os aminoácidos, os níveis de energia, os aditivos, pero muitas vezes não estamos aplicando isto em el campo. E, además, temos hoje um conhecimento muito claro de la curva de deposição de proteína, de grasa, e não aplicamos. Um conceito muito interessante é de energia neta. A energia neta é conhecida de todos os nutricionistas, pero pouquíssimas empresas utilizam este conceito. Então, quando falamos de diferentes matérias-primas, muitas vezes temos o TO de energia bruta, energia metabolizável, pero quando falamos de energia neta, que é aquela que o animal, o cerdo, será capaz de retenir, não estou utilizando esta referência. É por isto que muitas vezes temos diferentes matérias-primas com custos diferentes e quando utilizamos em el campo, não temos os resultados. Também, qual é o teor de fibra? Qual é a granulometria correta? Então, temos muita tecnologia, pero grande parte não é aplicada. E muitas vezes não é o nutricionista, é o proprietário da granja que não deixa que estas liguem até o sistema produtivo. E muitas vezes é necessário cambiar, é necessário aplicar uma nova nutrição, é necessário trabalhar com mais fases e para isto temos muita ciência, muita tecnologia, mas muitas vezes estas não são adotadas em el campo. Exacto, sí, se invierte, por cada dólar diría que se invierte en el progreso genético, se invierte muchísimo más en lo que es la tecnología nutricional como para seguir a la genética, para poder alcanzarla. Mencionaste algunas cosas que anoté acá, me parecen muy interesantes. Primero, cuando hablamos de progreso genético, vemos que las genéticas modernas hoy en día alcanzan su plató en deposición de magro mucho más tardía que las genéticas anteriores, ¿no? Eso porque buscamos animales que son magros y son más eficientes a pesos pesados. Eso nos genera cierto desafío, ya lo mencionamos en otros episodios, pero hay un estudio reciente del año pasado, de hecho, que se publicó en Kansas State University que muestra ciertos desafíos en la recría cuando trabajamos con genéticas modernas porque tiene una maduración más lenta también. Pero una cosa que me resulta más que interesante es que vos lo mencionaste, tenemos más cerdos. ¿Por qué? Obviamente tenemos más destetados. Tenemos cerdos que crecen más rápido, generan más calor. Tenemos pesos más pesados a faena. Y tenemos, en la mayoría de los casos, las mismas instalaciones y utilizamos la misma o menor densidad que lo que usábamos antes. Entonces, esto genera desafíos y estos desafíos hay que superarlos no solamente con la adopción de tecnologías, pero también hay que rever algunas cuestiones. Para que te des una idea, mencionaste 3 temas que van a ser los próximos episodios: nutrición para episodios de estrés por calor, nutrición para desafíos sanitarios, va a ser otro tema, canibalismo, sabes que es súper interesante, es tan complejo como interesante, es algo que se viene, pero son desafíos que hay que abordar, hay que entender primero el perjuicio que nos genera en la industria y hay que ver cómo lo abordamos. Y mencionaste algunas tecnologías que quiero creer que son fitogénicos, lo que mencionaste, ¿no? Porque hablaste de algunos aromáticos, creo que eran, que bajan el estrés. Yo estoy pensando en el próximo episodio de canibalismo, pero que bajan el estrés de los cerdos y también incluso que bajan el metabolismo basal y generan una eficiencia en la conversión alimenticia. ¿Querés comentarnos un poquito más a qué nivel juegan a nivel metabólico? Exatamente. Então, se miramos os retos de hoje e pensamos em um aditivo que há um efeito calmante,
para los animales de engorde de 100 quilos, 90 quilos, producen muy calor. Al mismo tiempo, hay una competición más grande por lo alimento. Entonces, hoy tenemos minerales, tenemos también fitogénicos que tienen este efecto de dejar los animales más calmos. Entonces, pueden comer menos. Entonces, la conversión alimenticia es buenísima en estas condiciones. Y por otro lado, también si están más calmos, tiene una menor respuesta al estrés, producen menos calor. Y también si hay menos pelea entre ellos, también tenemos la calidad de carcasa que es mejor, muy mejor. Y por otro lado, también tenemos fitogénicos que mejoran la capacidad antioxidante de los animales. Si pensamos hoy que producen muito calor, que têm um metabolismo muito acelerado, pero esta capacidade antioxidante não é suficiente. Então, também podemos ter aditivos, vitaminas que contribuem para uma redução de estes radicales livres e, consequentemente, terão uma resposta mais efetiva contra los retos e los desafios imunitarios em estas condições. Também podemos pensar em prevenção da peroxidação lipídica, estabilização de membranas celulares. Tudo isto há um efeito muito positivo em la qualidade da carne, ¿sí? Porque reduz os processos oxidativos, menor pérdida por goteo e pérdidas por cocção. Então, estamos falando da qualidade do produto final e também o rendimento de carcaça, ¿sí? Em el abatedouro. Então, temos todas estas tecnologias para genótipo diferente. Então, devemos utilizar de tudo isto para que os cerdos possam sim expressar o máximo potencial genético, pero acima de tudo com rentabilidade. E, em este caso, temos uma opção que é um maior retorno sobre o investimento. Porque essas tecnologias se pagam. Se utilizamos esta que diminui o gasto energético de los animales, que necessita comer menos, então são tecnologias muito eficazes e que se pagam, seja em períodos de crises, pero também em estes que temos foco em maior retorno sobre investimento. E também todas as estratégias de manejo que é necessário, as condições adequadas para que possa expressar também seu potencial. Excelente, Paulo, excelente. Se nos está acabando el tiempo, me quedaría hablando porque yo voy anotando mientras vos vas hablando y podríamos estar todo el día. Pero algún consejo, alguna recomendación que vos quieras compartir con nuestra audiencia, pensemos en dueños de sistemas de producción, en nutricionistas, en veterinarios, encargados de granja, ¿qué te gustaría decirles? Apenas como reforçar as palavras, os genótipos modernos serão cada vez mais produtivos e menos adaptados a los desafios ambientales. Por outro lado, o mercado será cada vez mais complexo, com menores margens e precisamos ser mais competitivos para garantir a rentabilidade. E só alcançamos uma nutrição efetiva e rentável quando consideramos o estado fisiológico e o potencial produtivo de los animales. E considerando hoje, temos aditivos muito específicos para otimizar o desempenho de los animales e proteger os organismos, e também para utilizar a disponibilidade de nutrientes de las matérias-primas. E também uma provocação é de estarmos sempre atentos a las novedades, a la ciência, para termos êxitos e poder. Não podemos fazer o mesmo que 10, 20 anos atrás. Então, que sejamos capazes de se atualizar, de procurar profissionais e empresas
parceiras que inovam, que estão juntas a los produtores, compreendendo sus dolores e trayendo soluções rentáveis para o sistema. A ciência e os animais estão evoluindo de uma forma exponencial. Será que a forma de criar os cerdos, de nutrir os cerdos também? E precisamos fazer uma nutrição de precisão, baseada em modelos de crescimento, em requerimentos nutricionais diários. A tecnologia ela existe, pero estamos aplicando. E também um último olhar, né, um último tópico é a sustentabilidade. Uma sustentabilidade em termos de maior eficiência produtiva, mas também com mais respeito aos animais, ao meio ambiente, com menor poluição ambiental, menor uso de medicamentos e um maior bem-estar para os cerdos, porque hoje somos capazes de adaptar, de fazer isto. Excelente, sí, como verán, son varios desafíos que se tocan acá. Lo bueno es que hay un montón de dinero invertido en investigación. Entonces estemos atentos también a la información que se genera. Vos mencionaste, no se puede hacer lo mismo que hace 10 años atrás. De hecho, cuando uno las tendencias en lo que es la mortalidad, tanto en reproductoras como en la recría, como en sitio 3, vemos que están aumentando. Y están aumentando a nivel global. No tiene que ver con una genética específica, tiene que ver con la evolución genética en general y que seguimos haciendo algunas cosas muy similares a lo que hacíamos hace 10 años, tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, estemos atentos y obviamente es desde Netius, desde Cerdocasa es nuestro trabajo acercar esa información para que vean todo lo que está generando en términos de desafíos de genéticas modernas, en términos de ciertas tecnologías que ayudan. Pero bueno, Paulo, no me queda más que agradecerte por tu participación y obviamente nos queda, diríamos en español o en Argentina, queda mucha tela para cortar, así que hasta el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a CertoCast, a este trabajo magnífico que están haciendo de difusión de conocimiento, tecnología. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias.